A lição 3 vai tratar sobre a impaciência na espera da promessa. Vamos abordar sobre o Código Hammurabi, se tem alguma coisa a ver dentro do contexto histórico da lição, e também sobre toda a relação que há hoje no Oriente Médio, aquele conflito geopolítico, se tem ou não a ver com a história em questão. Sabemos que Abrão é chamado pai da fé e amigo de Deus, porque deixou sua terra rumo ao desconhecido. Então eu te peço, não pule o vídeo, porque hoje, meus irmãos, aqui na aula de hoje, vai ter conteúdos de grande importância para a tua vida espiritual e também teológica. Então você, professor, você, aluno, veja toda a aula hoje na íntegra, porque Código Hammurabi, conflito no Oriente Médio, a impaciência, tentar querer ajudar Deus. Irmãos, é uma aula hoje com muito conteúdo, rica em questões bíblicas e também teológicas. E qual é a lição? É a lição 3, que tem por tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Não deixa IBD morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão, pelo bem. Meus amados irmãos, sois todos muitos bem-vindos a mais uma lição do nosso trimestre, homens dos quais o mundo não era digno, né? O legado de Abraão, de Isaac, de Jacó. E hoje, irmãos, a lição 3, né? A lição 3 vai abordar algumas questões que são de grande relevância para a nossa vida espiritual, tá? Porque, olha só, nós temos de Deus promessa. Qual é a nossa reação no tempo de espera da promessa? É querer tentar ajudar Deus? É esperar quietinho no Senhor? Qual é a tua reação, meu irmão? Então hoje a lição 3 está muito rica em conteúdo, rica em material importante. Não pule a aula, porque, irmãos, aqui hoje, a aula de hoje, tem muito conteúdo bom, muito visual bom, coisa que vão te ajudar na tua aula no dia, deixa eu ver, no dia 19 de abril, né? A aula em questão vai ser nas nossas classes, né? 9 de abril do ano em questão, tá? Mas hoje aqui no YouTube e também em nossa plataforma, a aula vem com antecedência. Na plataforma, ela vem com 2 semanas antes. Olha só, meu irmão. E no YouTube vem com 1 semana antes, tá? Então, para quem assinou a plataforma, já tem aula hoje, irmãos. Tá uma aula dinâmica, uma aula pedagógica com materiais ricos, irmãos. Aqui embaixo a plataforma, aqui embaixo aqui do vídeo, ó, estão todas as pastas. Pastas com visuais, pasta com subsídios, pasta com comentários teológicos. Irmãos, é muita coisa. E para quem está hoje no YouTube, né? Também aqui embaixo, 2 links para a plataforma, que é qual? A assinatura mensal ou a assinatura trimestral. Vamos lá, irmão, sem enrolação, aqui no nosso texto, a hora diz assim: e disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Irmãos, olha aqui o problema, irmãos, olha só. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha aqui, irmãos, aqui o nosso textuário, Gênesis 16:2, ele aqui está revelando a nossa fragilidade humana diante do silêncio de Deus e a nossa tendência perigosa de querer tentar ajudar Deus quando as circunstâncias parecem contrárias, tá? Então aqui temos um texto que nos mostra a transferência da responsabilidade, da externalidade para Deus. Ela culpou Deus, né? Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Olha só, irmão, o problema. Mas como a resposta humana baseada no pragmatismo e não na confiança. Ou seja, aqui o versículo, ele vai nos advertir que ouvir a voz de Deus, tá? Perdão, que ouvir a voz de conselhos humanos, perdão, mesmo daqueles que amamos, em detrimento da direção divina, isso pode gerar conflitos geracionais e espirituais profundos, desviando o crente do descanso que há na fé cristocêntrica e na paciência santificada, irmão. Olha só, irmão. Então, quando eu deixo de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz humana, mas eu amo ela, mas eu amo ele, mas eu vou ouvir a voz dele, irmãos. Dê prioridade à voz de Deus.
e tenha paciência na espera da tua promessa, tá? Olha só, agora aqui a nossa verdade prática diz assim: a impaciência, ela é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Ou seja, a fé bíblica, ela pressupõe a esperança pacientemente firmada no caráter de Deus, enquanto a impaciência nasce do medo e da autoconfiança humana. Quando o cristão permite que a pressa domine o seu coração, ele acaba criando soluções paliativas que trazem sofrimento e retardam o desfrute da plenitude das bênçãos que o Senhor nos prometeu. Mais uma vez, a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. A lição 3 tem a simples leitura semanal. Segunda-feira, Gênesis 16:2. Sarai dá lugar à impaciência. Terça-feira, 1 Pedro 5:7. Lançar a ansiedade sobre Deus. Quarta-feira, Salmos 40, verso 1. Esperar com paciência no Senhor. Quinta-feira, Romanos 12:12. Pacientes na tribulação. Sexta-feira, 2 Pedro 3:9. Deus é longânimo. E sábado, Tessalonicenses 5:14. Devemos ser pacientes para com todos. Irmão, uma lição muito boa, com rico conteúdo teológico e também pedagógico, tá? Já, materiais que vão te surpreender. Não pule o vídeo, ficou até o final, vai valer muito a pena. A lição 3, irmão, tem esse plano de aula. Tópico 1, o pai da fé é a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro ponto, né, parte 1, tópico 1, o plano para ajudar a Deus. Segunda parte, Abrão aceita o plano de Sarai. Terceira parte, a gazomba de Sarai. Tópico 2, as consequências de agir por conta própria. Primeira parte, o conflito familiar. Segunda parte, a fuga de H. E terceira parte, Deus entra em ação. Tópico 3, Deus que conduz a história. Primeira parte, o Deus que ouve vê. Segunda parte, tudo conforme a sua soberana vontade. E terceira parte, o cuidado de Deus em todo tempo. Vamos lá, irmãos, para poder iniciar aqui a aula. Antes de iniciar a aula de hoje, está aqui o nosso visual, Sarai e o código Hammurabi, tá, irmãos? Olha só, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhe a aula, curta este vídeo, porque aqui para os irmãos tem conteúdo com excelência, conteúdos que vão te dar um auxílio, te dar uma força nas tuas aulas, tá, irmãos? E conteúdo de primeira linha. Olha só, Sarai e o código Hammurabi, olha aqui, ó. O código Hammurabi, ele foi um dos primeiros e mais completos conjuntos de leis escritas da humanidade, promulgada pelo rei Hammurabi, né, babilônico, na antiga Mesopotâmia. Foi gravado em uma estela de diorito de negro, uma pedra. O código contém 202 artigos que regulam desde crimes e contratos até questões familiares e profissionais. Agora, meus irmãos, o que isso tem a ver com Sarai e Abraão? Vamos ver aqui, ó. Existe um paralelo histórico bastante forte entre a atitude de Sarai e algumas das leis do Código Hammurabi, especialmente no que diz respeito à geração de filhos por meio de servas. Olha só, Abraão viveu um pouco antes ou no início do período de Hammurabi, tá? Do rei Hammurabi, babilônico. Porém, oficialmente o código ele foi compilado e registrado, né, já no final da vida de Abraão, tá? Então tá aqui, olha aqui, ó, o Hammurabi, né, o código. O artigo 146 diz o quê? Se um homem tomou uma esposa e ela deu ao seu marido uma serva para lhe dar filhos, e essa serva teve filhos e depois essa serva se iguala à sua senhora, porque ela teve filhos, sua senhora não poderá vendê-la, poderá, porém, marcá-la como escrava e colocá-la entre as servas. Aqui está um código Hammurabi que tem conexão com Gênesis 16, do 4 ao 6, tá? E o artigo conta o seguinte, o quê? Se um homem tomou uma esposa e ela não lhe deu filhos, e ele não deseja tomar uma concubina, mas a esposa lhe dá uma serva,
e ela lhe dar filhos, então esses filhos pertencem ao marido. Ou seja, a cultura permitia soluções alternativas para alguém que fosse infértil, né? Mulher infértil. O Código Hammurabi explicava o comportamento social de Sarai, mas a promessa de Deus não precisava de apoio cultural. Quando o homem usa a cultura para substituir a fé, nasce um Ismael. Irmãos, está aqui. Existe um forte indício histórico, tá? Entre a história de Sarai com Abraão e Agar e algumas leis do Código Hammurabi. Não se sabe exatamente se Sarai copiou algo de Hammurabi, né? Pegou algo de Hammurabi e fez essa lei lá para poder Agar dormir com Abraão, ou se o Hammurabi, né, pegou a história de Abraão e copiou ela. Entendeu? Então, mas há um forte indício histórico entre o Código Hammurabi e a história de Abraão e Sarai. Vamos lá, irmãos, lição em mãos para a nossa introdução. Lembrando que uma vez ou outra eu vou ler a revista e outra vez ler o meu material aqui, visual, tá? Vamos ver aqui, olha só. Deus fez uma promessa a Abraão, né? Mas o tempo passou e parecia que ele jamais seria cumprida. Abraão já estava com 35 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva Abraão para que tivesse filhos com ela. Olha aqui, irmão, de novo, o Código Hammurabi. Se um homem tomou uma esposa e ela deu ao seu marido uma serva para lhe dar filhos, e essa serva teve filhos, e depois essa serva se iguala à sua senhora, porque teve ela filhos, a sua senhora não poderá vendê-la, poderá, porém, marcá-la como escrava e colocá-la entre as servas. Aqui, ó, conexão, tá? Ou seja, Sarai, com sua impaciência, ela tentou, né, burlar a promessa, irmãos. A impaciência é uma das nossas maiores inimigas, irmãos. Olha aqui no banho aqui próximo aqui, ó. Olha só aqui no visual. Quando a pressa tenta substituir a promessa. Olha aqui, irmãos. A impaciência nos leva a tentar ajudar Deus. Mas isso revela falta de fé no tempo de Deus. Aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:3. Não precisa de atalhos humanos. Deus não quer a tua ajuda humana na promessa que Ele vai te dar. Tá bom? Olha aqui. Decisões tomadas sem consultar a Deus geram consequências duradouras. Abraão ouviu Sarai, mas não buscou o Senhor. Nem toda sugestão próxima é direção divina, irmãos. Nem tudo. Porque eu amo. Nem tudo é direção divina. Cuidado. Nem toda oportunidade é promessa. Algumas são distrações disfarçadas. Ismael nasceu de uma decisão carnal, enquanto a promessa era Isaac, irmãos. Olha aqui. A ansiedade pode distorcer a visão espiritual e comprometer o propósito. Apressado de espírito exala a loucura. Eclesiastes 7:9. Agir sem esperar é agir sem discernir. Não haja na pressa. Aprenda a esperar em Deus. O tempo de Deus não é atraso, é processo de maturidade espiritual. Antes de Isaac nascer, Deus estava formando a fé em Abraão. Romanos 4:19-21. Escolhas precipitadas geram conflitos que poderiam ser evitados pela obediência. A relação entre Sara e Agar se tornou fonte de dor. Olha aqui, se Deus te fez uma promessa, porque tu está tentando cumprir no seu tempo aquilo que só Ele pode cumprir no dele. A pergunta, irmãos, se Deus te fez uma promessa, por que você está tentando fazer tudo no teu tempo? Espera no tempo de Deus. O tópico 1 diz assim: o pai da fé é a tentativa de ajudar Deus. Primeira parte, o plano para ajudar Deus. Segunda parte, Abraão aceita o plano de Sarai. Terceira parte, Agar zomba de Sarai. Olha aqui, irmãos, tópico 1 faz parte 1. O plano para ajudar Deus. Quando Abraão questionou o Senhor,
dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido no ventre de Sarai. Olha aqui, Sarai, ela observa a sua condição biológica de esterilidade e o avanço da sua idade. Ela vai e formula uma estratégia baseada na lógica humana. Ela utiliza o verbo hebraico atzar, que significa reter, impedir ou fechar. Isso ela atribui diretamente a Deus a causa de seu ventre fechado, ao dizer: o Senhor me impediu de gerar. Ela demonstra uma compreensão correta da soberania divina, mas uma conclusão equivocada sobre como reagir a essa soberania, sugerindo um atalho pragmático por meio de Agar. O plano de Sarai não era uma rebeldia aberta, mas uma tentativa equivocada de viabilizar a promessa divina por meios humanos. Ela buscou na cultura de sua época, aqui a cultura de sua época, a solução para um problema que só poderia ser resolvido por um milagre sobrenatural. Essa atitude revela como um cansaço emocional pode cegar o discernimento espiritual, levando o fiel a substituir a direção de Deus pelo senso comum ou por expedientes legais que, embora válidos diante dos homens, carecem de aprovação e do tempo determinado pelo Senhor. Olha aqui, irmãos, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e curta o nosso vídeo. Materiais estão aqui embaixo nos links da nossa plataforma. É só entrar lá, se inscrever, acessar, e tem os famosos materiais que vão te ajudar a ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais profunda, uma aula mais teológica, uma aula mais pedagógica. É aqui na nossa plataforma Premium. Olha só aqui, irmão, o plano para ajudar Deus, o perigo dos atalhos na promessa de Deus. Deus, ele já havia definido a origem da promessa. Não era opção humana alterar o plano, não era, irmãos. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. A promessa não se adapta à ansiedade. Olha aqui. A impaciência faz o homem criar soluções fora da vontade de Deus. Sarai viu as circunstâncias, não a promessa. Ela viu o problema, mas não viu a promessa, né? A fé olha para Deus, não para limitações. Nem toda lógica humana está alinhada com o propósito divino. O plano parecia razoável, mas nasceu de quê? Da falta de fé. Deus não precisa de atalhos, irmãos. Por quê? O silêncio de Deus nunca é ausência, é processo de formação. Romanos 4, 20 e 21. Mostra que Abraão foi fortalecido pela fé. O tempo era a ferramenta de Deus. Atalho espiritual gera consequências que afetam gerações. Ismael nasce de uma decisão precipitada. Escolhas fora da promessa deixam marcas duradouras. E você, irmão, está disposto a esperar o tempo de Deus ou já começou a fabricar o seu próprio Ismael? Me responda aí. Olha aqui, irmãos, lição 3, tópico 1, fala assim, a parte 2, tópico 1. Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa do tempo e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar o Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Ouça aqui, irmãos. Olha só. Ouça aqui, por favor. Aqui no meu subsídio, eu notei assim. O texto bíblico registra uma frase que ecoa e quebra a queda do Éden. Né? Igual o Éden. E ouviu Abraão a voz de Sarai. O verbo hebraico chamar, né? Chama, significa ouvir com atenção, obedecer ou atender. Assim como Adão ouviu a voz de Eva e negligenciou a ordem de Deus, também Abraão, o homem que creu e isso lhe foi imputado como justiça, ele falha a dar ouvidos a uma sugestão que considerava
exclusivamente do milagre de Deus, né? Através do casal de Abraão e Sarai. Abraão não questionou a ética do plano, nem buscou ao Senhor em oração antes de tomar a decisão. Quando ele aceita o plano, né, ele faz algo passivo, ou seja, até os gigantes da fé, em horas de fadiga espiritual, eles atentam à voz da conveniência em vez de ouvir a voz divina. Olha aqui no visual, irmão, de tópico 1/3. Agar chama de Sarai. Quando o plano perfeito se torna um problema espiritual. Olha só aquele visual, irmãos. Materiais. Top demais, tá? Na nossa plataforma Premium. Vai lá, se inscreva. E tem, irmãos, isso aqui, tá? Olha aqui. Isso aqui e mais coisas, tá? Isso aqui são uma das pastas. Nem tudo que aparece que parece dar certo vem de Deus. Agar engravidou rapidamente. Resultados imediatos não validam decisões espirituais. Por quê? Porque decisões fora da vontade de Deus, elas podem gerar desordem nos relacionamentos. O que começou com solução virou desprezo e conflito. O erro sempre cobra um preço. O orgulho é o fruto do processo construído fora da direção divina. Agar passou a desprezar Sarai. Quando Deus não está no centro, o ego assume o controle, irmãos. Olha o problema. Coloque Deus em tudo que você for decidir na tua vida. Os teus planos, direção, põe Deus em tudo. Ambientes construídos na desobediência produzem dor emocional e espiritual. O lar de Abraão foi afetado, decisões erradas contaminam atmosferas familiares. O pecado raramente determina onde começou. O pecado raramente termina onde começou. Uma escolha simples gerou consequências maiores do que o esperado. Tudo que se planta vai colher. Não adianta, plantou, vai ter colheita. Essa é uma lei que não falha. A lei da semeadura. O tópico 1 tem assim por sinopse: Abraão e Sarai tentaram ajudar Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. O tópico 2, as consequências de agir por conta própria. Primeira parte, conflito familiar. Segunda parte, a fuga de Agar. E terceira parte, Deus entra em ação. Irmãos, não pule o vídeo, porque aqui lá na frente eu vou aqui com os irmãos aqui abordar sobre esse conflito no Oriente Médio, se tem a ver ou não com a história de Abraão, tá? Também sobre algumas aparições teofânicas. É importante, não pule o vídeo, tá bom? Porque aqui é feito por etapas. Se você pular uma parte, não vai perder o restante, tá? Olha aqui, tópico 2, parte 1, o conflito familiar. A impaciência de... Nota aí. Sarai, com sua impaciência e a omissão de Abraão, resultaram em um ambiente doméstico insustentável. O versículo 5 mostra Sarai lançando sobre Abraão a culpa, olha só, pelo erro que ela mesma idealizara. Meu agravo se é sobre ti. A desarmonia instalou-se entre o casal, revelando que decisões tomadas fora da direção divina corroem relacionamentos mais sólidos e transferem responsabilidades em vez de promover o arrependimento e a reconciliação mútua diante do Senhor. Irmãos, aqui nós vemos a manifestação do pecado que divide o que Deus uniu em propósito. A paz do lar acabou-se por causa das contendas e acusações. Abraão, tentando evitar mais conflitos, devolve a autoridade a Sarai sobre Agar, o que leva a um tratamento severo. Aqui temos um ciclo de dor demonstrada que não há atalho seguro no reino de Deus. Quando eu vou tentar burlar o tempo da promessa, isso gera uma onda de consequências emocionais e espirituais que afetam não apenas os envolvidos, mas também as gerações futuras. Olha aqui, irmãos, quando a carne gera competição no lugar da promessa. Mais uma vez, o lar em conflito, né? Decisões precipitadas abrem portas para conflitos desnecessários. O que parecia a solução
gerou competição e tensão. Fora da vontade de Deus não há paz. Tudo que eu faço longe da vontade de Deus, a paz não vai reinar, não vai ter paz. Onde Deus não governa, o ego assume o controle. Agar se ensoberbeceu ao engravidar. A soberba procede à ruína. A carne, ela sempre produz comparação, nunca comunhão. Agora Agar passa a competir com Sarai. Quando o espiritual é ignorado, o relacionamento se torna disputa. Pequenas decisões, fora da vontade divina, podem gerar grandes desordens. Um único ato trouxe divisão, trouxe dor e também instabilidade. Escolhas espirituais têm efeitos coletivos. Por quê? Porque a promessa de Deus nunca gera rivalidade, mas aquilo que nasce da carne, sim. Olha aqui Gálatas 4:29, ele mostra o conflito entre o que nasce da carne e o que nasce do espírito. Há um conflito, irmão. Quando a carne gera competição, no lugar da promessa, vai ter conflito, vai ter frustração, dor de cabeça, só vai ter problema. No tópico 2, parte 2, a fuga de Agar, eu tenho para aqui um visual que vai tratar sobre quando falta responsabilidade, sobra dor. Olha aqui a lição, ó. Fala essa lição, ó. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra Abraão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom a teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. Olha aqui, olha só. Olha isso aqui, irmãos. Fugir da responsabilidade espiritual agrava o caos, gera caos. Abraão transfere a decisão, tá? A liderança omissa permite que o erro se multiplique. Quando a liderança espiritual, na família, na igreja, no ministério, ela transfere a liderança para alguém, né? Para alguém da decisão, isso gera o caos. Olha aqui, a relação fora da vontade de Deus gera uma desumanização. Sarai, ela aflige Agar. Quando o coração se afasta de Deus, perde-se a compaixão. Colossenses 3:12. Conflitos mal resolvidos produzem fuga, não restauração. Agar foge para o deserto. Por quê? Porque ambientes tóxicos expulsam pessoas em vez de curá-la. Irmão, uma igreja tóxica, um grupo tóxico, mocidade com panelinha, irmãs com panelinha, irmãos, isso expulsa pessoas e não cura. Olha só, Deus vê quem foi ferido, mesmo quando ninguém mais vê, mas ninguém vê. No deserto, Deus encontra Agar. Ele é o Deus que vê e socorre os esquecidos, irmãos. Olha a maravilha. A dor de hoje muitas vezes nasce de decisões precipitadas do passado. O que você passa hoje, talvez, foi o que você lá atrás plantou. E hoje vem a colheita. O sofrimento de Agar é consequência de escolhas erradas anteriores. A ausência da empatia revela a distância de Deus. Nenhum dos envolvidos demonstrou misericórdia. Porque Abraão não teve misericórdia. Agar não teve misericórdia. Sarai não teve de Agar misericórdia, irmão. E houve erro, houve. Olha só, misericórdia eu quero e não sacrifício. Oséias 6:6, diz o Senhor. Tá? Então, quando falta responsabilidade, sobra a dor. No tópico 2, parte 3, tem esse por tema Deus entra em ação, né? Olha aqui no banner. O Deus que veio no deserto, ele restaura o caminho. Olha aqui na revista. Deus é justo, ele é fiel e amoroso. Ele ouve, ele vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, ela fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida ele perguntou a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Olha aqui, irmãos.
Deus vem e encontra o aflito mesmo quando ele está em fuga. O anjo do Senhor encontra Agar no deserto. Ninguém está fora do alcance do olhar de Deus. Agar, né, o Senhor não ignora a dor, mas também confronta a direção. De onde vens, para onde vais? Deus trata tanto a ferida quanto o caminho errado. Deus é justo. Ele não valida o erro, mas também não abandona o ferido. Olha aqui em Salmos, ele ama a justiça, mas manifesta a graça ao vulnerável. A restauração muitas vezes exige retorno e humilhação. Torna-te e humilha-te. Antes da promessa cumprir, o coração precisa se alinhar à promessa. Tá? Mesmo em cenários de erro humano, Deus ainda libera promessas. Agar recebe uma palavra de futuro. Deus redime histórias imperfeitas. De novo, Deus redime histórias imperfeitas. Deus quer redimir tua história, redimir a nossa história, porque Ele redime aqueles que são imperfeitos, irmãos. Aleluia por isso. Então, Deus vê no deserto e restaura no caminho. O tópico 2, tipo sinopse: o agir por conta própria tem consequências ruins. Por isso, espere em Deus, irmãos. Tópico 3, o Deus que conduz a história, primeira parte. O Deus que ouve e vê, segunda parte. Tudo conforme a sua soberana vontade. E terceira parte, o cuidado de Deus em todo o tempo. Eu falei, irmãos, não pule o vídeo porque a aula tem coisa boa hoje. Olha aqui, um visual que você quis extra aqui, ó. O Deus que conduz a história, certo? Teofania divina e o anjo do Senhor na história de Abraão. Olha só. O que é o anjo do Senhor? É um mensageiro ou é o próprio Deus? O anjo do Senhor aparece em momentos-chave e fala como Deus, não apenas em nome dele. Olha só, irmãos. Então, teologicamente, o anjo do Senhor, ele é uma aparição divina, tá? Alguns dizem, ensinam que ele é o próprio Jesus Cristo do Antigo Testamento, tá bom? Então o anjo do Senhor, ele não é um mensageiro, ele é o próprio Deus que fala em nome de Deus. Olha aqui, a teofania é a manifestação visível de Deus ao homem. No Antigo Testamento, Deus, sendo invisível, ele vai se revelar de forma perceptível através da sua voz, através de fogo, de nuvem, ou até mesmo de forma humana. Em Gênesis 15, Deus aparece em visão e faz aliança com Abraão. Fogo e presença divina, passando entre o sacrifício. Teofania. Gênesis 16, Agar. O anjo do Senhor aparece no deserto. Deus se revela como aquele que vê o aflito, irmão. Tu és o Deus que me vê, falou Agar. O próprio Deus atribuiu aquele anjo seu próprio Deus, tá? Olha aqui, em Gênesis 18, Deus aparece em forma humana. Abraão conversa, serve e ouve a promessa. Uma das teofanias mais claras do Antigo Testamento, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. O próprio Deus aparece a Abraão, tá? Gênesis 18, eles conversam, servem e ouvem a promessa. Uma das teofanias mais claras do Antigo Testamento. Ok, irmãos, no visual, no tópico 3, parte 1, o Deus que ouve ver, né? Deus ouve no deserto. Olha aqui, na lição. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, o nome dado por Deus. Que privilégio! Ismael tem aqui por significado Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto. Viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Olha aqui. Deus se revela no lugar da dor, não apenas no altar da promessa. O encontro com Agar mostra que o deserto também é cenário de manifestação divina. O nome de Ismael, Deus ouviu, revela o caráter de Deus. Ele responde ao clamor invisível. Mesmo quando ninguém vê, Deus está atento à dor silenciosa. Olha aqui.
no 3, Deus não se limita aos escolhidos da promessa, mas manifesta a graça a todos que sofrem. Agar não era o centro da aliança, mas foi o alvo do cuidado direto de Deus. O Senhor vê pessoas que foram descartadas por sistemas humanos, irmão. Que descartaram? Deus está te vendo. A igreja atual precisa refletir esse olhar restaurador sobre os esquecidos. É necessário termos uma visão de reino, ampliar nossa visão de reino. O deserto não é abandono, é lugar de direção e recomeço. Deus não apenas ouviu Agar, mas deu instrução e futuro para sua história. E para fechar, a identidade dada por Deus supera a rejeição humana. Ismael carrega o nome é prova de que a sua existência foi ouvida e validada por Deus. Se Deus ouve no deserto, por que você ainda acha que ele te abandonou? Não me responda. É entre você e Deus. Eu falei, irmãos, não pule o vídeo, olha aqui. Conteúdo importante aqui, ó. Extra lição, né? É algo de lição mais extra. Será que lá atrás, o que Abraão fez lá atrás, hoje é a razão do conflito no Oriente Médio? Olha aqui. Antes de tudo, é importante ter clareza teológica e também responsabilidade. O conflito atual no Oriente Médio é complexo. Ele é político, ele é histórico e territorial. Nós não podemos ser reduzidos apenas à narrativa bíblica, mas a Bíblia revela princípios espirituais profundos que ajudam a entender raízes humanas como pressa, disputa e falta de confiança em Deus. Primeira coisa, Abraão e Sarai tentaram ajudar Deus, gerando Ismael. Isso nos ensina que decisões fora do tempo de Deus podem produzir efeitos que atravessam gerações. Olha aqui mais embaixo. A rivalidade começou dentro da família. O que não é tratado na origem cresce e ganha proporções maiores. Paulo explica em Gálatas 4:22 que um nasceu segundo a carne e o outro mediante a promessa. É o conflito entre o que o homem produz e o que Deus estabelece. O conflito moderno hoje não é só espiritual no Oriente Médio, também é político, envolve território, envolve religião, identidade nacional e interesses globais. Então não é somente devido ao erro de Abraão, tem a ver, tem um pezinho lá, mas também tem muita coisa a ver com religião, né? Com território, com interesses globais, mas iniciou com Abraão lá atrás. Tá? Gênesis 21:13 mostra que Deus cuidou de Ismael e fez dele uma grande nação. Isso revela que Deus é justo e misericordioso com todos, mesmo fora da aliança principal. Deus é justo e tem para todos nós um propósito eterno. Prosseguindo, irmãos, tópico 3, parte 2, tudo conforme a sua soberana vontade. Não se esqueçam, se inscreva no canal, curta este vídeo, curta esta aula, comente e compartilhe com os teus contatos, irmãos. É uma aula boa, é uma aula dinâmica, é uma aula profunda. Olha aqui, na lição. Nos tempos de Abraão era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando tinha quantos anos? 86 anos de idade, irmãos. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. Em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abraão e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Olha aqui, o tempo de Deus não se antecipa, tá? Nem toda a solução humana está alinhada com a vontade de Deus. Nem toda. Ismael nasceu de uma decisão precipitada, mostrando que agir na ansiedade gera consequências duradouras. Deus continua soberano, mesmo quando erramos. Apesar do plano humano, o Senhor não perdeu o controle da história. Ele direciona sem abandonar, tá?
O propósito de Deus não pode ser acelerado pela força humana. Isaac só viria no tempo determinado por Deus. A fé verdadeira sabe esperar e não força. A fé de verdade, ela sabe esperar na promessa, não é uma fé forçada, é uma fé que espera com paciência. Promessas de Deus exigem confiança no processo, não controle dos resultados. Quem tenta controlar o cumprimento da promessa acaba gerando conflitos desnecessários. Para poder encerrar a lição, irmãos, tópico 3, parte 3, o cuidado de Deus em todo tempo. Irmão, lição boa, hein? Código Hammurabi, teofania divina, conflitos familiares que duram, né, gerações, né, passou gerações, dura até hoje. Então, lição boa, tá? Olha aqui o 3.3, ó. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. Assim a despertam compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições quando ninguém mais vê o que nos aflige. Olha aqui, Deus te encontra no deserto. Deus se revela ao aflito, não apenas ao privilegiado. Forte isso aqui. Agora, Agar era serva, estrangeira e rejeitada, mas foi por Deus visitada no momento da dor. Nenhum sofrimento passa despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor vê e ouve o clamor oculto, mesmo quando ninguém mais percebe. O deserto não é o fim, é o lugar de encontro com Deus. Foi no isolamento que Agar teve uma experiência pessoal com Deus vivo. Deus não apenas consola, Ele direciona. Além de colher, o Senhor deu instruções claras a Agar, mostrando que o cuidado inclui direção. Deus cuida e direciona. A oração transforma a aflição em paz e fraqueza em força. A presença de Deus não remove apenas o problema, mas fortalece o interior humano. Por quê? Porque a graça divina alcança quem foi ferido por pessoas. Mesmo sendo vítima de injustiça, Agar foi acolhida por Deus, revelando o seu caráter misericordioso. Irmãos, Deus tem um caráter misericordioso. Deus é misericordioso. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia em nossas vidas. Irmãos, dê a Deus graça por isso. Deus, Ele é muito misericordioso. O tópico 3, assim por sinopse. Deus é soberano e Ele conduz a história. Agora, nossa conclusão, irmãos. Para poder concluir, irmãos, eu coloquei assim no meu aqui subsídio. A trajetória de Abraão e Sarai em Gênesis 16 serve como espelho para a alma de cada cristão que enfrenta o período de espera pelas promessas de Deus. Ao recapitularmos os pontos centrais da lição, observamos que a impaciência não é apenas um deslize emocional, mas uma falha teológica que tenta usurpar o trono da soberania divina ao buscar soluções pragmáticas e carnais. O plano de recorrer a Agar, embora culturalmente aceitável pela época, resultou em conflitos profundos e duradouros, demonstrando que o povo de Deus não deve pautar sua ética, suas decisões pelos costumes da sociedade ao seu redor, mas pela palavra de Deus. Tá? A lição nos mostra que cada tentativa de ajudar a Deus acaba por gerar complicações que exigirão ainda mais paciência e intervenção divina para serem geridos, reforçando que o caminho da obediência é sempre mais curto que o atalho da incredulidade. Aqui na lição de hoje nos mostra que a impaciência é antagônica à fé e que, né, gera consequências sofridas pela família patriarcal. A fé exige um repouso ativo na fidelidade de Deus, enquanto a impaciência produz uma agitação estéril que gera Ismaéis em nossas vidas, frutos de nossa autossuficiência, que no futuro podem se opor ao que é puramente espiritual. Reforçamos que Deus é fiel e opera além da limitação biológica e temporais. O seu silêncio
não é um sinal de esquecimento, mas é um tempo de preparação. Tá aí, irmãos, lição 3, tá? Uma lição boa, uma lição ótima, uma lição profunda, uma lição teológica, uma lição bíblica que nos mostrou a importância que é termos paciência na espera das nossas promessas. Agora, a lição 4, semana que vem, a confirmação de uma promessa, irmãos. Irmão, trimestre tá bom, tá ótimo, tá? Que Deus te abençoe e te guarde, tá? Que a graça de Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão dele, do santo e maravilhoso Espírito de Deus, venha ser convosco agora e sempre, que diga amém. Deus te abençoe e até a lição 4, em nome de Jesus. Vamos que vamos!